Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui de novo, mais uma vez aí para a gente estar dando continuidade aos nossos estudos de geografia. Como a gente está estudando aí o planeta Terra, né? Hoje a gente vai dar continuidade a nossos estudos sobre a parte física do planeta Terra e vamos estar começando a compreender quais são as principais formas do relevo do planeta Terra. Primeira coisa, né, que a gente tem que entender o que é relevo, né? A gente costuma dizer, a grosso modo, que o relevo, eles são as formas da superfície do planeta Terra. São as diferentes formas que o planeta Terra tem em sua superfície. O relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre, um resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra, que se encontra em constante dinamismo. O que significa dinamismo? Significa dizer que o relevo da Terra está em constante transformação. Assim, ele expressa a sua história pelos seus desníveis, suas diferenças de altitude, suas fisiologias e todos os elementos que compõem aí a sua paisagem, o que nós observamos desse relevo. Para melhor compreender a estrutura, foi elaborada uma classificação. O que é classificação? A gente dividiu os relevos de acordo com algumas características. As principais formas de relevo, que são as que a gente vai estar compreendendo aqui hoje, são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Existem outras pequenas formas diferenciadas, mas essas quatro são as principais. Essa tipificação é utilizada para classificar de forma mais simples os diferentes tipos de relevo que a gente encontra, tá? E a gente tem que entender também que o tipo de relevo influencia muito em como acontece a ocupação humana daquela área do espaço geográfico. Primeiro aí vamos começar aí pelas montanhas, né? Montanhas são um tipo de relevo caracterizado pela sua acentuada elevação. Significa que são áreas extremamente altas. Parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Declividades são as suas vertentes, né? Quando elas apresentam-se em conjunto, significa o quê? Que você tem um monte de montanhas juntas, a gente chama de cadeia de montanha ou de cordilheira. Aí tem um exemplo aí na imagem, são várias montanhas, uma próxima à outra, uma cordilheira. Dobra, né? Quando a gente falou sobre a modificação, aquela nossa aulinha sobre as placas tectônicas, que nós falamos um pouco sobre o que são as dobras. Dobras são quando as placas tectônicas elas se encontram e tendem a subir e se dobrar, certo? As montanhas dobradas são mais recorrentes porque são as mais jovens. Mais jovens significa que elas são as mais recentes. Tem só o quê? 600 milhões de anos, 300 milhões de anos. São novinhas aí. Em comparação ao nosso planeta, que tem 4,6 bilhões de anos, elas são relativamente jovens. E por elas serem jovens, elas ainda mantêm suas grandes altitudes. Por quê? Porque elas foram expostas ao tempo por um tempo menor, né? Tá menos tempo sendo desgastada. Uma das nossas aulas futuras, a gente vai estar falando aí sobre os agentes exógenos de transformação do relevo. Vamos ver como a atmosfera ela influencia no tipo de relevo. Uma das nossas próximas aulas aí. Com menos tempo para se desgastarem, né? As formações mais famosas de montanhas, de cordilheiras, são a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, os Andes, que ficam aqui na América do Sul, as rochosas, né? As montanhas rochosas, que ficam na América do Norte, ou os Alpes, que ficam na Europa. São uma das mais famosas cordilheiras, aí, grandes conjuntos de montanhas. Aí eu trouxe para vocês só alguns exemplos aí de algumas famosas montanhas. Eu não sei falar esse nome, vou tentar falar esse nome, né? É o Kanchenjunga, que fica a 8,586 metros de altitude, que fica entre a Índia e o Nepal. O K2, né, que é muito famoso aí por causa que a galera pratica montanhismo, né, uma escalada muito famosa no mundo, fica entre o Paquistão e a China, tem seus 8.611 metros de altitude. E nós temos o famoso Monte Everest, né, que é o topo do mundo, que é a montanha mais alta conhecida pelo homem, com seus 8.848 metros de altitude. Aí, né, sempre é importante a gente falar um pouco, sempre eu tento trazer os nossos conteúdos para o Brasil, né. Segundo os estudiosos, o Brasil não possui montanhas, porque esse tipo de relevo é originado de dobramentos modernos. E o Brasil, como nós sabemos, ele está longe do encontro das placas tectônicas. Ele está no centro de uma placa tectônica onde não tem atividade geológica tectônica relacionada à formação de montanhas, não tem dobramentos. Então o território brasileiro não tem montanhas porque nós não temos formações de dobramentos modernos.
O que nós temos são algumas altitudes acentuadas. Planaltos agora. Planaltos são a área com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana. São áreas altas e o topo são planos, e o topo plano. Uma área relativamente alta comparado com o que tem ao redor, com o topo plano. O exemplo está aí. Estão vendo? A gente vai falar que esses são os tabuleiros, né? São as mesas. Pode ver que é uma área relativamente bem alta comparado com o que tem ao redor e com um topo relativamente plano e desgastados. Planalto, por serem mais altos do que as planícies, apresentam um predomínio de processos erosivos. Vamos estar estudando erosão aí na nossa aula sobre agentes exógenos um pouquinho no futuro. Isso quer dizer que o desgaste do solo é maior do que o acúmulo de sedimentos. É uma área mais desgastada pelo tempo, então não tem detritos nessa área. Os detritos eles tendem a vir para partes mais baixas aí. Também chamados de platôs, né? Os planaltos são terrenos elevados e planos com uma altitude acima de 300 metros. Gravem isso daí, acima de 300 metros. E que predomina o desgaste erosivo. Aí você tem os três principais tipos de planalto, que são o planalto sedimentar, o planalto cristalino e o planalto basáltico. Cada um tem um processo de formação distinto. As planícies agora. São terrenos planos com altitude que não ultrapassa 100 metros. São áreas mais planas que não são muito altas, que predomina o processo de acumulação de sedimentos. Vamos entender um pouquinho disso mais para frente nas nossas aulas. As planícies são o relevo que mais favorecem a ocupação humana. Lembra quando a gente trabalha lá as áreas ecumenas e as áreas anecumenas? Planícies são áreas ecumenas, porque elas têm uma certa facilidade natural para que o homem ocupe aquele lugar. É mais fácil uma sociedade se instalar numa área plana do que numa área de montanha. Aí tem os três tipos, são os principais tipos de planície que a gente encontra. A planície costeira. A planície está escrita errada ali em cima, ignorem isso. É a planície costeira, que é aquela onde o continente encontra o mar, né? Você pode facilmente identificar uma planície costeira como uma praia. É uma área de depósito sedimentar, onde o continente está encontrando o oceano. Simples, fácil. Pode ver que é uma área sempre bem plana. Aí temos a planície fluvial, que é aquela planície normalmente localizada mais aos centros dos continentes, né, onde os rios eles conseguem percorrer com mais facilidade. É o terreno que mais favorece, é o relevo que mais favorece aí a permanência de rios. Seria impossível um rio subir uma montanha. Ele se deposita de forma mais fácil, né, nas áreas mais planas do território onde ele está existindo ali. Aí temos a planície lacustre. É uma planície formada por diversos rios e lagos. Simples, você pode ver nessa imagem que tem pequenos lagos e uma área bem plana. Não é um único rio que interliga todos eles, são diferentes lagos. Provavelmente podem ter se formado aí por causa do acúmulo de água de chuva, pode ser o lençol freático, que é relativamente raso ali. Existem várias explicações para que existem vários lagos distintos nesse lugar. Mas uma planície lacustre é essa daí, onde você pode observar a existência de diversos lagos. Agora a gente vai trabalhar as depressões. São regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são baixas que o nível do mar ou a região ao seu entorno. São áreas mais baixas do que as áreas ao redor. Fica mais fácil quando a gente observar a imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Ali a gente pode ver os dois tipos de relevo que a gente trabalhou agora. O planalto, ali em cima, né, aquela parte mais alta relativamente plana, com mais de 300 metros de altura, e a depressão, que é uma área mais baixa do que as áreas ao redor. A depressão é como se fosse esse grande buraco existente aí no meio dos planaltos. Beleza? E as depressões, elas são classificadas de duas formas. As depressões absolutas e as depressões relativas. As depressões absolutas são aquelas localizadas abaixo do nível do mar, onde a sua profundidade ultrapassa o nível do oceano mais próximo. E as relativas são aquelas que estão ainda acima do nível do mar. Fica mais fácil de compreender observando essa imagenzinha aqui. Tem a linhazinha onde está o nível do mar. É o nível até a altura onde a água do mar vai. Pode observar ali, e tem uma linhazinha. Primeira depressão, depressão absoluta, você pode ver que é uma área mais baixa do que as áreas ao redor dela, sendo que a nível de profundidade dela está abaixo da linhazinha do nível do mar. Ela é absoluta porque ela é mais funda, né, mais profunda do que o nível do mar mais próximo a ela.
Um pouco depois disso, ali na mesma imagem, acima de onde está escrito o nível do mar, né, vocês podem ver ali a depressão relativa. Ela é mais baixa do que as áreas ao redor dela, mas ela ainda está mais alta do que o nível do mar. É assim que a gente diferencia uma depressão absoluta de uma depressão relativa. Eu sempre gosto de trabalhar com vocês e trazer um pouco do Brasil, né? Você pode ver, isso é um mapa físico. A gente que estudou cartografia recentemente, o mapa físico é um mapa que mostra basicamente as altitudes localizadas no território que está sendo estudado. Você pode observar aí que as grandes, na legenda, logo abaixo aí do mapa, que não existem assim grandes altitudes no território brasileiro, né? Uma grande área plana lá, planície amazônica, onde a gente tem o nosso principal rio, que é o rio Amazonas, ele não existiria ali dessa forma se não fosse uma área plana, ou seja, o relevo favorece a existência daquela água ali. Ou seja, são os elementos da natureza que eles se complementam, a planície e a hidrografia daquele lugar. Por que eu botei esse mapa do Brasil? Só para a gente trazer uns exemplozinhos aqui. As maiores altitudes do território brasileiro. Primeiro, o ponto mais alto do território brasileiro, Pico da Neblina. 2.993 metros. Ou seja, o lugar mais alto do território brasileiro tem menos de 3.000 metros de altura. Beleza? Aí nós temos aí o Pico 31 de Março, o Pico da Neblina, Pedra da Mina e o Pico das Agulhas Negras com seus 2.791 metros de altura. Eu trago aí uma imagem do Pico da Neblina, né? Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil, apresentando aí a altitude de 2.993 metros de altura. Está localizada na Serra do Imeri, no Planalto das Guianas, no estado do Amazonas, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Beleza? Só pra gente saber. Por que eu trouxe o mapa do Brasil? Porque logo depois eu boto esse mapa físico do continente sul-americano. Vocês podem reparar, mapa físico, quanto mais escuras forem as cores, mais alta é a região representada. Pode ver que no continente sul-americano, que é onde o Brasil está inserido junto com os nossos vizinhos aqui, a parte mais escura é a parte que fica ali, ó, na costa oeste. O que existe ali? Na aula sobre placas tectônicas, a gente compreendeu que a placa de Nazca faz pressão sobre a placa sul-americana. E com isso, existe ali, ó, a Cordilheira dos Andes. São uma cadeia de montanhas aqui do nosso território. Aqui do nosso território não, aqui do nosso continente sul-americano. Essa cadeia de montanhas existe ali por quê? Porque é um dobramento moderno causado ali, que nasce da força da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. É uma cordilheira de montanhas que surge do encontro de duas placas tectônicas. E você pode reparar o seguinte, de novo, quanto mais escura a cor, mais alta é a região. O território do Brasil ali, você tem cores escuras, mas nem um pouco parecidas com a parte ali da Cordilheira dos Andes. Ou seja, a nossa maior altitude não chega nem na metade ali da Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, 6.961 metros de altura. Lembra? Nosso mais alto não chega a 3.000. A área mais alta do continente chega a quase aí aos seus 7.000 metros de altura. Os Andes que contornam o lado ocidental da América do Sul estão entre as mais extensas cordilheiras do mundo. Seu relevo variado abrange geleiras, vulcões, pradárias, desertos, lagos e florestas. Essa formação ela engloba muitas coisas diferentes, muito devido à sua altitude e à sua localização geográfica. Com isso daí a gente encerra nossos estudos básicos sobre as principais formas de relevo do planeta Terra. Espero que tenha sido uma aula de grande